Olá, bem-vindos, bem-vindas. Vamos começando mais uma live de perguntas e respostas em cirurgia bariátrica. Boa noite. Esperar o pessoal entrar direitinho para a gente começar. Bem, vamos lá. Boa noite a todas, boa noite a todos. Vamos começando mais uma live de perguntas e respostas em cirurgia bariátrica. Para quem não me conhece, é a primeira vez que está chegando, meu nome é Luiz Felipe Antunes, sou cirurgião bariátrico do aparelho digestivo e aqui eu ajudo vocês que estão no antes ou no depois da cirurgia bariátrica a alcançar qualidade de vida após a cirurgia, qualidade de vida no seu tratamento bariátrico, que é um tratamento de vida, é um tratamento crônico, né? A obesidade é uma doença crônica que necessita de um tratamento perene durante toda a vida e melhorar, né, controlar as comorbidades, as doenças que se relacionam à obesidade, como a gente sabe muito bem que a cirurgia bariátrica ela tem esse potencial de controlar doenças que são agravadas ou causadas pela obesidade, por exemplo, diabetes, hipertensão. E na live de hoje, que eu realizo, né, nós respondemos, eu seleciono algumas perguntas de vocês durante a semana aqui no Instagram, @drluisfelipe.antunes, ou Dr. Luiz Felipe Antunes, e seleciono essas perguntas e algumas delas eu respondo ao vivo e deixo aberto também para vocês mandarem perguntas agora, ao vivo, que eu respondo, seleciono aquelas que tem uma demanda maior, né, é uma dúvida comum para responder o máximo, ajudar o máximo de pessoas. Então vamos começando, né? A primeira pergunta foi enviada pela Dani Oliver e é uma pergunta muito semelhante a que Denise Silva mandou. É normal após um ano da cirurgia sentir vontade de doce? Essa foi a pergunta da Dani Oliver. E a pergunta da Denise, bem semelhante. Por que a vontade de doce? O que eu posso fazer para evitar isso? Então, vontade de doces. Essa vontade não é exclusiva, obviamente, dos pacientes bariátricos, né? Todo mundo, a maioria das pessoas, tem muita atração por doces. Porque normalmente é um tipo alimentar, um tipo de alimento que ele é muito palatável. Em outras palavras, é muito gostoso o sabor do alimento doce, né? As sobremesas, enfim. E isso atrai a gente a procurar alimentos doces. Porém, após a cirurgia bariátrica, o que a gente percebe é que por alterações da comunicação ali hormonal do nosso sistema digestivo, após a cirurgia, se altera o sistema de recompensa a nível do sistema nervoso central. Então, isso, traduzindo em palavras mais simples, diminui, né? O paciente que após a bariátrica ele tem a vontade de procurar alimentos doces bem reduzida. Muitas vezes o alimento muito doce, assim como o alimento muito calórico, gorduroso, né, que são alimentos mais palatáveis, o sabor é mais gostoso, vamos dizer assim, o paciente ele passa a ter certa aversão a esse tipo alimentar, esse tipo de alimento. Então, o que a gente percebe é que os pacientes eles tendem a evitar, a não ter tanta atração por alimentos doces, alimentos mais gordurosos, mais palatáveis, como tinham antes de serem operados. Então, isso é o que a gente percebe. Eventualmente, em medicina não é uma ciência exata, não é? Então, alguns pacientes continuam com aquela vontade de doces ou ameniza aquela vontade de doce. Então, se você sente vontade de doce e fez a cirurgia, isso não quer dizer que está anormal, que a sua cirurgia está falhando, não é isso. Apenas você persiste um pouco com essa vontade e é normal isso. E aí, o que a gente pode fazer para amenizar essa vontade de procurar alimentos mais doces? Porque o alimento doce que eu falo no sabor, ele é mais palatável, né?
ele é um alimento que normalmente ele é mais calórico, ou seja, ele tem mais energia. Em outras palavras, quando você consome esse alimento, ele tem um potencial de te engordar mais, porque essa energia contida nele vai ser armazenada. Nosso organismo ele foi programado para isso ao longo da evolução, para armazenar a quantidade de energia que ele conseguir através da alimentação. Então isso é um mecanismo de defesa, de sobrevivência que a gente tem. Então hoje a gente vive num mundo que o alimento é fácil, mas há algumas centenas e milhares de anos atrás o alimento era difícil. Então qualquer alimento que a gente conseguisse do ambiente, o organismo ele já era programado para armazenar o máximo dessa energia alimentar em forma de gordura para eventualmente suprir situações de carência de alimento. Então, às vezes vinha um inverno rigoroso, enfim, que o alimento era mais escasso, e aí aquela gordura acumulada ela é utilizada para a sobrevivência do ser humano ali. Então, hoje a gente não passa por isso, né? Pela própria evolução social, né? Mas a gente continua com esse sistema desatualizado, entre aspas, porque essa atualização ela acontece ao longo de centenas de milhares de anos, não é uma coisa que é atualizada rapidamente. Então, nós tendemos a acumular gordura se a gente se alimenta. E se esse alimento for rico em energia, que são os alimentos mais doces, aí o potencial dele de ser transformado em gordura é maior. E aí nós temos aí o dilema dos alimentos muito doces, muito calóricos. Então é aquela gordura, aquele alimento muito gorduroso, o alimento muito doce, de sabor doce, palatável. E o que é que a gente faz para poder amenizar isso? Uma das formas é a gente meio que condicionar ou recondicionar o nosso sistema nervoso central a amenizar a recompensa cerebral que a gente tem. O que é que eu estou dizendo? Quando a gente come um alimento muito doce, a gente procura ele porque a gente quer sentir o sabor, a gente quer aquela recompensa ao consumir o alimento doce. O fato de ser gostoso e de gerar no nosso cérebro a liberação de dopamina, de hormônios que nos fazem sentir bem após após consumir um alimento mais gostoso. Isso aí é um sistema de recompensa. Ninguém faz nada sem ter uma recompensa em troca. E o organismo ele trabalha também com esse sistema de recompensas. A cirurgia ela meio que altera esse sistema de recompensas, de maneira que o paciente ele não tem tanta atração. E aí, o paciente que foi operado, que ainda tem certa atração por alimentos doces, uma das formas é a gente amenizar essa recompensa de dopamina, né, desse bem-estar. A gente substituir, a gente criar um novo hábito. Porque se a gente continua consumindo, se o paciente continua consumindo um alimento muito doce, muito calórico, isso atrapalha o seu emagrecimento. E não tem cirurgia bariátrica nenhuma que sobreviva, que vença mau hábito. Então isso é uma coisa que eu sempre falo. Não há cirurgia bariátrica nenhuma que no médio e longo prazo sobreviva ao mau hábito do paciente. Então o hábito alimentar mais saudável, ele é necessário. Então eu não romantizo isso aí. E é muito importante que vocês que foram operados, vocês tenham essa consciência. Isso é uma autorresponsabilidade com a própria ferramenta que vocês têm, que é a cirurgia bariátrica. Então é como se eu tivesse uma ferramenta e não cuidasse dela direito. Então é importante o hábito saudável. Esse é o primeiro ponto. Então substituir o doce por alimentos que possam gerar certa satisfação, ou seja, aquele sistema de recompensa, mas amenize a vontade de comer doce. A vontade, pessoal, ela não desaparece total nas pessoas que continuam com certa vontade. Ela não vai desaparecer. Então, a gente precisa também ter essa consciência que a gente não pode fazer tudo que a gente quer fazer. Isso é um ponto importante. Então, não tem como a gente fazer uma restrição de calorias, por exemplo, no consumo de alimentos doces, e ficar alimentando um hábito como se a gente dependesse disso. É preciso ter esse reconhecimento dessa responsabilidade no hábito alimentar.
que no paciente bariátrico tende realmente a restringir o consumo de doces. Eu não estou dizendo retirar totalmente, tá? Porque retirar totalmente também não é necessário, mas restringir, porque o doce, o alimento mais doce, é mais calórico e ele vai ser transformado em energia e vai acumular em forma de gordura e vai atrapalhar a sua perda de peso ou vai contribuir para um reganho de peso. Então isso é muito importante, esse hábito alimentar saudável em evitar os doces. Aí você ameniza como? Substituindo por frutas, por alimentos mais saudáveis, principalmente entre as refeições. Então, naquele período inter-refeições, entre as refeições, o consumo de lanches, principalmente ricos em fibras de frutas, in natura, né, mais naturais, e ricos em proteína também. Esse planejamento é feito pelo nutricionista, o cardápio em si, o tipo de alimento, aquilo que está dentro do seu hábito até regional, né? Sua cultura. Se você é do sul do Brasil, você tem um hábito de lanche, de alimentar diferente da gente aqui no Nordeste, né? Se você, por exemplo, mora em outro país, inclusive, então existe toda uma adaptação desse plano alimentar. Mas é preciso ter essa consciência. Não existe um planejamento alimentar que esteja preocupado, vamos dizer, comprometido com a manutenção da perda de peso ou em evitar o reganho, em que você possa comer o que você quiser na hora que você bem entender. Não existe isso. Tá? Porque a gente precisaria contar muito com a genética do paciente, e o paciente bariátrico, se ele foi operado, normalmente é um paciente obeso. Quando eu falo obeso, é um paciente que tem todo um sistema, um metabolismo de acúmulo de energia muito exacerbado. Diferente daquele paciente que a gente fala aqui no Nordeste, né? O mago de ruim. Aquele menino ali é mago de ruim, ele come de tudo e não engorda. Por quê? Porque ele tem um metabolismo diferente. A parte genética dele, metabólica, é diferente. Ele consome ali muita energia, muitos alimentos calóricos, mas não acumula. Mas normalmente o paciente obeso, ele não é assim. Ele tende a acumular. Então é preciso haver esse planejamento nutricional, é um dos pilares do tratamento da obesidade. Então esse comprometimento, você fazer uso de lanches saudáveis, podem ser com frutas que têm certo teor de carboidrato, de açúcares mais naturais, que não vão atrapalhar a sua perda de peso, a sua manutenção da perda de peso, e não vão induzir também complicações. Por exemplo, a síndrome de Dumping, a hipoglicemia reativa, é causada por esse consumo, muitas vezes, de doces, de alimentos mais ricos em carboidratos simples, que são aqueles carboidratos de fácil absorção, que é basicamente o alimento ali, as sobremesas, os doces, os processados de carboidratos, né? Mousses, enfim, esse tipo de alimento. Eles podem causar até essas complicações. Então a gente orienta que diminua bastante. Se puder restringir, restrinja, porque vai só trazer benefícios. E ter essa consciência, pessoal. Então, eu sou às vezes, bem reto com meus pacientes, no sentido de, estamos comprometidos, eu estou comprometido com o seu tratamento, mas eu preciso do seu comprometimento também. E esse comprometimento não significa sofrimento. Não significa. Significa você ter consciência do seu papel. E essa consciência no que a gente está falando aqui é seguir o planejamento nutricional, evitar realmente os doces. Bateu à vontade, pode fazer uso, por exemplo, de um chocolate mais rico em cacau, por exemplo, que não tem tanto o açúcar e tal. Enfim, tem várias alternativas. Agora, eu não posso dizer toda vez que você tem vontade de doce, você vai andar com chocolate porque só passa. Não, você precisa readequar toda a sua rotina. E não só alimentar, pessoal. Às vezes vocês, aumentando a atividade física, tendo uma atividade física regular, outros hábitos. Me deu vontade de doce. Eu vou fazer alguma coisa aqui que
tira esse foco, entendeu? Então, é preciso ter esse comprometimento, não só no planejamento nutricional, mas também nos outros hábitos saudáveis. A gente vê muita mudança, muito benefício em pacientes que criam novos hábitos saudáveis, não somente relacionados à alimentação. E isso tem reflexo, por exemplo, na vontade de comer doces, por exemplo. Tá? Aí, ó, os doces proteicos seriam estratégia, o Rodrigo? Sim, pode ser uma estratégia, sim. Se forem doces que não entram naquele critério, né, de serem com açúcares simples. Não adianta a gente também se enganar. E existem muitas opções. O nutricionista, ele dá essas opções, nesse planejamento, essas opções de cardápio. É importante. Mas as frutas, elas ajudam muito nessa. Desculpe, teve uma ligação aqui e deu uma cortadazinha. O consumo de fibras ajuda muito. O consumo de proteínas, como o Rodrigo falou, ajuda muito nessa questão de diminuir. Quando a gente se alimenta de proteínas, elas têm um poder de saciedade bem mais intenso do que os outros macronutrientes, né? E isso aí ajuda a diminuir essa vontade. Outra coisa é identificar se não está havendo hipoglicemia. Às vezes o paciente ele procura por doce porque na verdade ele está se alimentando mal, ele não está seguindo o planejamento nutricional, desculpe, nas refeições principais, vamos dizer assim. Ele come, por exemplo, pouca proteína ali, ou a mesma quantidade. E aí esse paciente acaba tendo episódios de hipoglicemia e isso induz mais vontade de comer doce, de procurar por doce. Então é importante fazer todo o planejamento até para essa vontade diminuir. Tudo bem? Beleza, vamos para a próxima pergunta. O estômago do bariátrico volta a dilatar? Essa pergunta é a da Juju. Eu só consigo ver o nick, então acredito que seja Juliana, não sei. Juju Tiso. O estômago do bariátrico volta a dilatar? Sim, pode voltar a dilatar sim. Agora, a principal pergunta não seria essa. Vamos dizer assim, o que mais é relevante, vamos dizer assim, na prática. Não é se ele volta a dilatar ou não, é qual a repercussão dessa dilatação no tratamento, no resultado do paciente, na perda de peso, na manutenção dessa perda no longo prazo. Qual é a repercussão dessa dilatação? Será que é importante a gente, por exemplo, fazer endoscopias para ver se dilatou ou não? No paciente que, por exemplo, está indo muito bem, com bons resultados, bem adaptado. Então, aí o principal ponto. A gente percebe que muitos pacientes realmente têm a dilatação do seu estômago, tá? Mas, normalmente não é uma dilatação importante, uma dilatação, vamos dizer assim, relevante. O estômago naturalmente não volta ao tamanho que ele tinha. Tá? Se for no sleeve ou no bypass, normalmente a gente não vê o estômago dilatar a ponto de voltar ao volume que ele tinha antes da cirurgia. Porque a gente realmente diminui muito o volume do estômago em ambas as técnicas. Então a gente não vê essa dilatação de retornar ao tamanho original. E quando há dilatação, ela normalmente não tem relação com os resultados da cirurgia. Não quer dizer que porque dilatou, aí vai. Porque o que a gente pensa, né, o senso comum, é pensar o seguinte: se o estômago dilatou, ele comporta mais alimento, comportando mais alimento, o paciente ele vai conseguir comer mais e aí é como se não tivesse sido operado. Isso é o que passa na cabeça, normalmente, das pessoas que não conhecem tanto como funciona a cirurgia bariátrica. Mas não é assim que ela funciona, porque não é uma questão puramente física, de volume, de capacidade do estômago. Existem outros componentes, outros fatores que fazem, que são mais protagonistas nesse processo da ação da cirurgia bariátrica no tratamento da obesidade. Então, por exemplo, no sleeve, que a gente tubulariza o estômago,
esse estômago ele fica um tubinho. Então a gente reduz o volume do estômago ali para menos de 20% do que ele tinha antes. E essa redução ela promove uma aceleração do trânsito do alimento. Então o alimento não fica mais paradão no estômago. O estômago ele apenas transfere esse alimento, por exemplo, para o intestino. E essa transferência rápida do alimento, essa condução mais rápida do alimento para o intestino, para porções mais adiante do intestino, é o que fazem, por exemplo, o efeito, um dos fatores que fazem o efeito da cirurgia de saciedade precoce, de diminuição da fome entre as refeições, de ajuda, vamos dizer assim, no metabolismo, melhorando ali a resistência à insulina, melhorando ali o diabetes, melhorando o controle pressórico, diminuindo os níveis de gordura, de lipídios no sangue, colesterol, diabetes, que é a dislipidemia. Então, só esse aceleramento, essa aceleração do alimento em porções mais adiante do intestino. Porque porções mais adiante do intestino, elas são mais sensíveis ao alimento, quando esse alimento chega lá sem estar tão digerido. E aí essa sensibilidade ajuda na produção de certos hormônios que têm esses fatores, esses benefícios que eu falei, por exemplo. Então não é uma questão puramente de reduzir o volume do estômago, cabe menos alimento, logo como menos, logo emagreço. Não é isso. Claro que isso tem sua parcela, mas não é a principal. Não é a principal parcela. A principal são essas alterações hormonais. Então, ele pode dilatar, mas não necessariamente se, por exemplo, ele dilata, mas a transferência continua muito rápida do alimento, se não há alteração na dinâmica de pressão dentro do estômago, por exemplo, o efeito dessa dilatação vai ser nulo praticamente. Por exemplo, no resultado da cirurgia, nos efeitos da cirurgia. Então, podem dilatar. É uma pergunta muito frequente que eu vejo, o meu estômago dilatou ou não? Mas porque passa pela lógica, né? Pelo senso comum, aquela lógica de estômago mais dilatado, cabe mais alimento, como eu falei, logo eu não emagreço tanto. Mas não é bem assim. É muito mais uma questão funcional, uma questão de transferir esse alimento mais rápido, que tem uma grande influência no resultado, né? No efeito da cirurgia. Beleza, acredito que deu para explicar, deu para a gente clarear melhor essa questão da dilatação. Vamos para a próxima. Essa foi da Ju Souza. Qual tipo de whey o bariátrico deve utilizar? Qual tipo de whey? O whey, para quem não sabe, é a tradução de soro do leite, né? A proteína do soro do leite. É um suplemento de proteínas, é o mais utilizado que a gente vê na prática. E existem alguns tipos desse suplemento. O que a gente vê na prática, a maioria das prescrições de whey, é o whey isolado, que é um whey que ele tem uma quantidade menor de carboidratos na sua composição. Que carboidratos são esses? Principalmente a lactose, que é um tipo de carboidrato que é presente no leite, já que a fonte principal das proteínas é do soro do leite. Ele passa por um processo industrial de concentração dessas proteínas e aí que são provenientes do soro do leite. Então, vem um pouco ali de lactose, tá? Que é um carboidrato presente no leite. Existe o whey concentrado, que ele tem concentração de proteínas, né? Normalmente é em torno de 25 a 30 gramas, né, por medida de whey. E vem com a quantidade de carboidrato, de lactose. O isolado ele tem uma quantidade menor de lactose. Tá? E o hidrolisado ele tem uma proteína também com a quantidade menor, praticamente sem lactose, e ele tem uma proteína mais digerida, vem uma proteína mais quebradinha, mais fácil de ser absorvida. O isolado também um pouquinho. Então, o que a gente vê é que o que importa no whey, o principal fator é você consumir aquela quantidade de proteínas, se é concentrado, isolado ou hidrolisado. Porém, o whey isolado ele não tem esses carboidratos, então ele teria uma vantagem nos pacientes que têm intolerância à lactose, por exemplo. E o whey hidrolisado é um whey que tem a proteína bem mais fácil de ser absorvida
sem lactose, então é para aqueles pacientes que às vezes têm processos de intolerância por alergia, dificuldade de absorção, precisam de uma quantidade melhor para ser absorvida, então isso aí seria o whey hidrolisado. Eu não preciso dizer que quanto mais o processo esse whey passa, né, por exemplo, mais caro fica. Então o whey hidrolisado, por ter mais processos industriais, enfim, químicos, é um whey mais caro. O whey isolado é mais caro que o concentrado. O concentrado é o que a gente vê, o mais comum. Então, se o paciente... E essa quantidade de carboidrato, da lactose, é pequena, não vai promover... O paciente não vai engordar por causa disso. Não é uma coisa relevante. Se ele mantém as outras medidas, né? Atividade física regular, se ele segue o planejamento nutricional. Então, o que a gente vê é que o paciente ele pode usar qualquer um desses três, contanto que seja o whey para o perfil dele. Se ele tem intolerância à lactose, é melhor usar o isolado. Naturalmente, os nutricionistas passam muito o whey isolado, é o que a gente mais vê. Tá? Mas, se o paciente aceita bem o concentrado, isso não atrapalha o tratamento dele, não tem problema. É uma prescrição que a gente vê também, não tem problema. E o hidrolisado são para aqueles pacientes que têm processos de alergia, né? Enfim, que tem mais dificuldade de absorção, precisa de uma proteína mais fácil de ser absorvida. Pacientes que têm intestino curto, enfim. Aí tem as indicações específicas para cada coisa. Mas o whey você pode usar qualquer um dos três, se você não tiver contraindicação. Eu sugiro que use de um laboratório de confiança e que caiba no seu bolso, porque quanto mais processo esse whey passa, mais caro ele é. Mais caro ele fica ali, aquele mesmo pote. Uma coisa que eu digo também é a adaptação ao whey. O whey, por ser proteína, e a proteína causa muita saciedade, isso aí faz com que o paciente às vezes tem intolerância, como se ele tem uma saciedade tão intensa muitas vezes com a proteína, que ele come, não aceita, nauseia, fica com aquela sensação de empachamento, às vezes só em sentir o cheiro. Então, o que eu sugiro é que troquem de marca, até uma marca porque às vezes você mudando a marca, você tem uma melhor aceitação. E nesse processo, é importante que vocês não comprem aquele frasco, aquele potezão grande, porque às vezes você perde o pote grande todinho, porque você não adaptou, não gostou e perde. Aí tem vários tipos de whey, com sabor, sem sabor, aí você vai da forma que você achar mais confortável, seguindo a prescrição do seu nutricionista, do seu cirurgião, para esse suplemento alimentar que é extremamente importante. Suplementação de proteína é extremamente importante no paciente bariátrico. Por que a gente suplementa proteína? Porque normalmente a quantidade de proteínas da dieta, do alimento, né, não é suficiente para o paciente bariátrico. Ele precisa de uma suplementação. A depender, às vezes é uma medida ao dia, 2 medidas ao dia, 3 medidas ao dia, depende do tipo de cirurgia que foi feito, depende do estado nutricional desse paciente, se há deficiência de proteínas ou não. Então isso aí vai de cada caso, não há uma regra específica. Mas a suplementação de proteínas é extremamente importante para todos os pacientes. Então é importante entender isso. Eu não tomo whey. Eu vejo diariamente aqui seguidores que falam, eu não tomo whey, nunca tomei. Então é importante perguntar ao seu cirurgião, ao seu nutricionista, será que você não precisa mesmo dessa suplementação? Será que a sua dieta está sendo capaz de te dar as proteínas que você precisa? Por exemplo, para formar músculo, para você não perder massa magra. Então isso é importante. Tá? E aí a marca, o sabor, sendo um laboratório de confiança, né? Porque às vezes tem uns laboratórios que não tem a quantidade de proteínas adequadas. Então tem que ser um laboratório de confiança. Existem várias marcas. Beleza. Uma outra pergunta aqui. Essa foi da Alene Brandão. Qual a forma correta de usar o whey na dieta líquida restrita após a cirurgia? Quando a gente opera o paciente ali nos primeiros dias após a cirurgia, esse paciente ele primeiro fica de jejum algumas horas. Alguns cirurgiões deixam mais de praticamente 24 horas, outros menos.
E após esse período de jejum, que seria a recuperação após a anestesia, o paciente está bem acordado, começa a dieta líquida, sem resíduos, uma dieta líquida clara de prova, que a gente chama, que é praticamente é água de coco, chá, a quantidade não tem nenhum resíduo nessa dieta. E nessas primeiras 24, 48 horas, os guidelines orientam já começar a suplementação de proteínas, porque as proteínas elas são importantes para esse processo de cicatrização ali inicial. Então isso varia de equipe para equipe, mas quanto mais precocemente iniciar a suplementação proteica, melhor. E uma forma de iniciar é justamente com o whey. E esse whey deve ser diluído nessas porções, nessas doses de líquido. Então, vai fracionando e você vai consumindo também. O que a gente vê na prática mais é o paciente, assim que tem alta, vai para casa e começa a suplementação. Algumas equipes iniciam mais tardiamente essa suplementação, às vezes com 10 dias, 15 dias, isso varia. Mas o que hoje a gente vê de recomendação é que quanto mais precoce, melhor para esse paciente. Porque a proteína, como eu falei, é importante nesse processo de cicatrização. Beleza? Doutor, estou com... Essa pergunta agora é da Neide Lima. Doutor, estou com 4 meses de bypass. Meu cabelo está caindo muito. Quando vai parar? Vamos lá, queda de cabelo, bem recorrente também essa dúvida, que gera muita angústia. Queda de cabelo, em resumo, pessoal, após um processo de emagrecimento, seja ele por cirurgia bariátrica ou outro processo que não envolva cirurgia, uma dieta muito restritiva, essa perda de peso, ela gera um estresse orgânico, vamos dizer assim. Ela gera uma alteração metabólica, um estresse, ela tira ali o organismo daquele equilíbrio que ele vinha. Então, esse estresse metabólico, ele faz com que o paciente ele possa passar por um processo chamado eflúvio telógeno. Ou seja, os fios de cabelo, eles sofrem, vamos dizer assim, com essa alteração metabólica, da perda de peso. E aí alguns fios caem. Após ali 3 meses, por exemplo, na cirurgia bariátrica, ali do 3º ao 9º mês é o período de queda desses fios. E isso é por causa da perda de peso, do estresse da própria cirurgia, do trauma cirúrgico, às vezes um estresse psicológico importante que o paciente passa, ele pode sofrer o eflúvio telógeno. Uma outra alteração que causa isso, né, uma situação que causa isso é a própria gravidez, o parto. Então é um estresse orgânico, não é o normal, não é o equilíbrio, né? A pessoa não vive, por exemplo, a mulher não vive parindo todo mês. Então esse estresse orgânico, ele faz com que a mulher também, no caso a gestante, não necessita ser obesa ou não, ela possa passar por esse processo de queda de cabelo. Então isso é o mais comum que a gente vê, essa queda de cabelo por causa disso. É o eflúvio telógeno. Se essa queda de cabelo é mais intensa, se ela perdura mais tempo, outros fatores podem estar interferindo. Se essa paciente tem algum problema da saúde capilar, essa queda pode ser mais intensa. Tá? Se essa paciente tem déficit nutricional, por exemplo, que somado à perda de peso, essa queda de cabelo pode ser mais intensa. Mas normalmente a principal causa é o estresse da perda de peso mesmo. E a boa notícia é que o eflúvio telógeno ele é temporário. Ele tem hora para começar e hora para terminar. Se for pelo estresse, né? Pelo estresse da perda de peso, enfim. É o que a gente chama de eflúvio telógeno. Mas se ele persiste por mais de 1 ano, tem algum outro fator que está interferindo. Então, a tendência, a gente vê hoje vamos dizer assim, um frenesi muito grande de querer atribuir a queda de cabelo à causa nutricional. Ah, tá caindo cabelo? Toma esse suplemento aqui. Não é isso que deve ser feito. Tá? A gente precisa primeiro entender que é comum a queda de cabelo. Segundo, que é uma queda de cabelo que tem começo e fim. Normalmente 3 meses a 9 meses ali. Começa a paciente, se for mulher, percebe mais que os fios são mais longos. Normalmente são mais longos, né? E a mulher vê mais o cabelo caindo. Mas não causa
queda a ponto de deixar a mulher careca, vamos dizer assim. Não causa isso. Se a mulher está com a queda de cabelo, ou o homem que está fazendo ficar rarefeito a ponto de ficar próximo de ficar careca, vamos dizer assim, é algum outro fator que não é eflúvio telógeno. E é preciso buscar com o dermatologista a causa. Mas o habitual é a perda de peso causa isso. Ah, eu não quero fazer a cirurgia bariátrica porque cai o cabelo. Eu vou perder meu peso com dieta. Se perder peso de forma relevante, mesmo com dieta, o cabelo vai cair. A chance dele cair é a mesma. Porque não é a cirurgia em si, é a perda de peso que causa. É o eflúvio telógeno, como a gente fala. Então, a boa notícia, como eu falei, é que é temporário, não é intenso e após passar esse período, se você não tiver um outro fator que contribua para a queda de cabelo, o cabelo vai voltar a crescer normal e depois de um ano ali está normal, como estava antes. E aí sempre o cuidado, né? Nutricional, proteínas, ferro, a saúde capilar. Se a mulher usa muitos produtos, quando eu falo mulher é porque é o mais comum, mas isso serve para o homem também. Mas a pessoa que usa algum produto ali, sei lá, tinturas, se ele fragiliza o fio vai se quebrar. Ele se quebra sem ser na raiz, ele vai estar mais quebradiço, mais seco, então talvez isso até intensifique a aparente queda de cabelo. Então, a saúde capilar tem que estar boa, a saúde dos cabelos tem que estar boa, bem cuidada. Ah, eu fiz uma cirurgia bariátrica, mas a pessoa tem vários produtos químicos ali no cabelo, esse cabelo vai ser naturalmente mais frágil. Então é preciso ter essa consciência também. Por isso que a gente orienta evitar produtos muito agressivos nos fios, né? Nesse período. Do primeiro ano, um ano e meio da cirurgia, que é o período de perda de peso mais intensa. Beleza. Essa é a próxima pergunta. Quais complicações podem ocorrer no intestino após a bariátrica? É uma pergunta um pouco ampla, né? Quais complicações? Muitas complicações podem acontecer, mas felizmente elas são raras. Algumas são mais comuns, outras mais incomuns, mas naturalmente as complicações são raras. Porque pensem comigo, se o risco de operar fosse maior do que o risco de não operar, a gente não estaria realizando a cirurgia bariátrica hoje do jeito que está. Então, o benefício da cirurgia é superior aos riscos. E os riscos, eles incluem riscos de complicações. E aí, voltando um pouquinho para a pergunta, que complicações intestinais? Complicações intestinais que eu vou falar, basicamente, a gente teria a hérnia interna, que inclusive tem um vídeo que eu falo sobre ela no feed. A hérnia interna é uma alteração que acontece em cirurgias que envolvem o intestino, em que uma porção do intestino ela pode ficar presa e sofrer isquemia, que é quando o sangue não chega e com oxigênio não chega, e essa alça, sem sangue e sem oxigênio, ela pode sofrer causa do abdominal. Isso é uma das complicações. É rara e a maioria dos casos se resolve com um novo procedimento cirúrgico que é simples, o paciente fica um dia internado, vai para casa e fica tudo bem, não tem mais nenhum problema. Mas é uma complicação que pode acontecer, complicação intestinal. Outra complicação intestinal é a fístula, que também é muito rara, é uma complicação muito rara, e que é basicamente um vazamento numa região que foi grampeada ou que foi suturada, né? Que a gente faz a conexão. Então, se acontece esse vazamento, é o que a gente chama de fístula. Felizmente, a gente aqui em Natal, pelo menos, trata a maioria dos casos, que como eu falei, são raros. A gente trata com jejum e com endoscopia. Passa uma sonda e resolve, né? Após uma semana, 2 semanas, resolve. A maioria dos casos não precisa reoperar. E quanto mais precoce a identificação dessa situação, mais fácil de resolver. Então, o paciente precisa entender o quê? O que é anormal após a cirurgia? Cansaço sem motivo. O paciente está ali, está cansado após a cirurgia.
cansado. As pessoas que estão cuidando dele, com ele em casa, percebem. É um cansaço que não tem motivo. O paciente está sentado, às vezes deitado, e está cansado. Isso aí é um sinal importante que o paciente precisa identificar e comunicar ao cirurgião e ir para o pronto-socorro. E pode acontecer essa alteração nos casos de fístula e nos casos de hérnia interna também. Alteração da frequência cardíaca, o paciente nota que o coração está mais acelerado, os batimentos. Naturalmente, muitas pessoas não são da área da saúde e não têm a obrigação de saber, por exemplo, contar, pegar um pulso e tal. Mas quem entende, quem consegue, tem formação para isso, identificar ali uma frequência acima de 100, a frequência cardíaca, é igual a comunicar. Se não houver motivos para isso, tá? O paciente está paradinho lá, sentadinho e com o coração acelerado. Normalmente ele vai estar mais cansado, ele pode estar mais sonolento. Então isso é igual a comunicar ao cirurgião de imediato e ir para o pronto-socorro. Mas são complicações, como eu falei, muito raras, tá? São complicações extremamente raras. Então, o risco de você ter uma complicação dessa é menor do que você continuar obeso e ter as repercussões negativas da obesidade, que é infarto, AVC, diabetes, doença renal crônica, retinopatia, todos aqueles problemas que a gente já sabe. Então, essas são as complicações, vamos dizer assim, as principais intestinais. Existem outras, né? Existem complicações mais simples, por exemplo, diarreia após a cirurgia, a adaptação ali no intestino, a nova conformação após a cirurgia, dor abdominal, a questão da própria produção de gases alterada, refluxo que pode acontecer. Então, são complicações mais simples de resolver na maioria dos casos. Agora eu vou selecionar uma pergunta aqui de agora, que vocês fizeram, para a gente poder seguir. Deixa eu ver aqui. Kátia perguntou, qualquer fruta ou bariátrico pode comer? Basicamente sim. Uma coisa que a gente tem que ter cuidado são as frutas muito fibrosas, que tem bagaço, jaca, bagaço de laranja. Essas frutas a gente tem que evitar. Caroço, frutas com muito caroço. O paciente tem que evitar essas frutas, porque pode causar entalos, né? Obstrução intestinal e muitas vezes causar reoperações por causa do consumo dessas frutas. Então, o que a gente orienta é que evitem essas fibras, né, das frutas. Isso é o que a gente orienta. Então, pode causar entalos, desconforto. Então, é desnecessário, às vezes, comer esse tipo de fruta, né? Então, a jaca mesmo, como eu falei, o bagaço da laranja, caroços, pode causar obstrução mesmo e precisar de cirurgia. Então, se é uma coisa que pode prejudicar vocês, o que a gente orienta, evitem. Deixa eu ver uma outra pergunta. Doutor, essa da Ana Lu, quem tem hipotireoidismo atrapalha no emagrecimento? O hipotireoidismo é uma alteração da nossa glândula tireoide, né? Que ela produz menos hormônios. Em resumo, né, pessoal? Ela produz menos hormônios do que o normal. Existem diversas causas de hormônio tireoidiano. E esse hormônio ele é um hormônio que atua no nosso metabolismo. Ele estimula vários processos metabólicos. E um deles é o acúmulo de peso, ou melhor, a queima da energia ali, da gordura. Então, o paciente pode ganhar um certo peso após com o hipotireoidismo não compensado, né? Só que não é o suficiente para te deixar obeso, para ser uma causa de cirurgia. Ele não consegue chegar nesse nível, sabe? Geralmente ele contribui. Então é interessante que se compense essa doença, até pelos outros sintomas. O paciente às vezes fica sem vontade de fazer as coisas, é como desacelerasse o organismo do paciente, a grosso modo. Então, atrapalha sim no emagrecimento nesse sentido, porque pode te tirar o ânimo de fazer as coisas, enfim. E também gera certo acúmulo de peso, de gordura. Então, o que a gente orienta é que esteja bem compensado. É um dos exames que a gente pede no pré-operatório para ver se está tudo ok, ou se isso está contribuindo ali para a obesidade do paciente. Deixa eu ver uma outra pergunta.
Acarajé da Tiane, acredito que seja Tiane, né? Com quanto tempo posso trabalhar depois da cirurgia? Reinício da atividade profissional após a cirurgia. Tem um vídeo no meu feed sobre isso, vocês podem olhar, dar uma olhadinha. Tem vários vídeos lá legais, com muitas das perguntas que vocês fazem aqui, e alguns que eu seleciono, enfim. Mas tem um vídeo sobre isso, retorno à atividade profissional. Depende da atividade profissional. Em resumo, pacientes que realizam atividades de esforço físico intenso, né, trabalham na construção civil, fazem muito esforço muscular, a gente orienta a retornar após 30 dias da cirurgia, pelo menos. Talvez, em alguns casos, até mais. Mas pacientes que trabalham em escritório, atividades ali que não envolvem esforço físico grande, após uma semana, 10 dias, dá para voltar. Isso vai variar de cada pessoa, não é uma regra. Tem gente que não está se sentindo seguro, às vezes ainda não se adaptou bem à dieta ali, não tem acesso à dieta no seu serviço. Então ele vai voltar depois, não tem problema. Mas tem pacientes que são, sei lá, professores, dão aula para adultos, por exemplo, que é uma aula tranquila, não precisa ficar correndo atrás de criança. Como para quem é professor de ensino fundamental, por exemplo, de educação infantil. Então dá para você voltar ali com uma semana da cirurgia. Isso é muito variável, depende de cada pessoa. Mas em relação especificamente ao procedimento cirúrgico, uma atividade de escritório, sentadinho, que não envolva operação em máquinas, tá, pessoal? Porque às vezes o paciente pode ter hipoglicemia, passar mal, isso é perigoso. Mas que está ali sentado no escritório, às vezes trabalha home office, não tem problema. Dá para voltar ali sem problema. Não é para ficar em repouso dentro de um quarto, na cama, porque não é assim. A cirurgia, por ser por videolaparoscopia, ou mesmo a robótica, que são pequenos furinhos, o paciente ele tem uma recuperação muito rápida. Muitos já saem muito bem dispostos do próprio hospital, caminhando bem e tal, bem ativos. Outros não, então cada pessoa tem sua individualidade nesse sentido da recuperação. Então, basicamente tem essas duas divisões, essa divisão desses dois grupos. Esforço físico intenso na atividade profissional e atividades profissionais que não envolvem esforço físico. Nesse primeiro grupo, a gente libera ali após 30 dias, 40 dias, isso varia, mas é uma liberação mais tardia, mais depois. E no outro grupo, que são atividades de escritório, simples, em computador, home office, uma coisa em casa, atividades cotidianas de casa mesmo, né? A pessoa às vezes é do lar, dá para, evitando ali fazer a faxina na casa, como a gente diz, mas atividades simples, cotidianas, dá para vocês fazerem após uma semana, tranquilamente. Vamos ver uma última pergunta. Deixa eu selecionar aqui. Vamos ver. A Keila Gardenia. 11 dias de bariátrica, 11 dias, né? Muito precoce, um período muito inicial. Não estou conseguindo beber muita água e nem os caldos. E acho que por isso tenho sentido tonturas. É importante uma hidratação adequada nesse primeiro momento, tá? Porque basicamente a dieta de vocês vai ser a hidratação. E é o suplemento proteico ali. Ainda é uma dieta de muito baixa caloria, em torno ali de 500 quilocalorias ao dia, talvez se aproximando de 1000 quilocalorias, é muito baixo ainda. Então o paciente ele pode se sentir mal, então é muito importante que hidrate bem. E essa hidratação às vezes tem que ser medida mesmo no caderninho. Opa, agora eu tomei 50 ml mais 50 e vai medindo. E se você já tiver progredido mais, aceitando mais volume, é importante que você se aproxime ali de pelo menos 1,5 litro de líquidos por dia, ou mais, se puder mais, se conseguir mais, não tem problema. Dicas: beber mais fracionado. Às vezes o líquido gelado
mais geladinho, ele tem desce melhor. Mas beber devagar, de forma mais fracionada ao longo do dia, evitar aqueles goles maiores que você pode sentir aquela travar nesse período tão inicial. E essas tonturas, elas podem sim estar relacionadas à desidratação, né? A baixa hidratação. Então é importante hidratar bem. Em torno ali de 1,5 litros de água por dia. Se puder mais, melhor. Joia? Então é isso aí, pessoal. Vamos ficando aí. Estamos chegando perto de 1 hora de live. Obrigado a todos pela companhia, por ficarem aqui nas noites de terça-feira, aprendendo um pouquinho mais sobre a cirurgia de vocês, para quem já realizou ou para quem pretende realizar. Esse conhecimento, essa informação, ela muda o jogo, ela facilita o tratamento e ela ajuda nos resultados da cirurgia de vocês. Não subestimem o poder do conhecimento do paciente nesse sentido da cirurgia bariátrica, do paciente bariátrico, porque realmente muda o jogo. Um paciente bem informado é um paciente que tem melhores resultados. Então, é algo que eu venho ajudando, venho contribuindo aqui, e agradeço a confiança de vocês em mais uma live e a companhia de vocês aqui na noite de hoje. Quinta-feira, às 21 horas, teremos live de perguntas e respostas. Já vou começar a abrir a caixinha de perguntas amanhã. Podem deixar as perguntas de vocês, as dúvidas, enfim, sugestões, reclamações. Podem deixar, não tem problema, que a gente vou sempre tentando melhorar aqui. Então, muito obrigado, espero vocês na live de quinta-feira, 21 horas, perguntas e respostas. E eu tenho um podcast no Spotify, na Amazon, vocês podem ouvir, tem muitos temas interessantes lá, vocês podem acessar pelo próprio feed lá, tem um link para vocês ouvirem, enfim, não ficarem presos também aqui no Instagram. Vocês podem ouvir no carro, enfim, onde vocês estiverem. Tem muita informação legal no podcast Otimiza Bariátrica. E muitos vídeos, muito conteúdo também aqui no Instagram, @Dr. Luiz Felipe Antunes. Então, muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos e até quinta-feira, 21 horas. Até mais.